inicia hoje a campanha de 12 dias. Já? Está chegando ao fim. Eu acredito que Deus tem feito coisas grandes nas sextas-feiras aqui. Graças a Deus. Vamos usar a Bíblia Sagrada, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João. Fique de pé, por favor. Diga para seu irmão que Deus tem uma palavra para você. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao amigo pastor Flávio Alves, este homem de Deus, que tem abençoado tantos pregadores e tantas vidas aqui, tanto em Paulista quanto na Guape, e aonde a igreja Filadélfia chegar será uma bênção, porque é uma obra que está no coração de Deus. Eu vim ladeado por alguns amigos, o evangelista Cícero, já foi apresentado, o pregador Douglas, e nesta noite estou feliz. Eu ia trazer a minha família, mas infelizmente aconteceu alguns contratempos, mas eu prometo que da próxima vez que eu vier, eu trarei a minha esposa e os meus 4 filhos maravilhosos. A irmã ali está rindo, né? Não é a senhora, né? Que tem 4 meninos, aí fica rindo da gente. O pastor Flávio disse: você quer ter mais menino do que todo mundo, né? Capítulo 5, verso 1. Diga para seu irmão: que bom que você veio. Pelo menos eu não vou adorar a Deus sozinho. Está tudo bem com você, João? Graças a Deus. Capítulo 5, verso 1 está escrito assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões, e neste jazia uma grande multidão de enfermos. Entre eles estavam cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das... Eles estavam esperando o quê? Eles estavam esperando o quê? Eles estavam esperando o quê, meus irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Acabamos de meditar em um texto da Palavra de Deus que é bastante lido e ouvido por todos os irmãos. Quem nunca ouviu falar do tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer lugar da bênção ou lugar da cura? A Bíblia é bem enfática quando se retrata acerca dos milagres que Jesus operou na terra. Para falar de Jesus, é necessário falar sobre toda a estrutura, a base, o fundamento de todas as coisas. A Bíblia Sagrada, conhecida como a Carta Magna da Fé, ela ganhou um tema de muitos e muitos anos para cá, por diante. A Bíblia, ela ganhou um tema chamado Livro da Redenção do Homem, ou a Carta do Redentor. Este livro, ele divide-se em 5 partes. Eu não canso de dizer isso, porque a primeira parte é o Antigo Testamento. Este vai simbolizar a preparação da vinda do Redentor. A segunda parte da Bíblia é os 4 evangelhos. Quem está ouvindo, diga amém, por favor. Os 4 evangelhos, eles simbolizam a manifestação da obra do Messias. A terceira parte da Bíblia Sagrada é o livro de Atos dos Apóstolos, simbolizando-se a explanação, o fundamento e o crescimento da igreja.
A quarta parte da Bíblia é as epístolas escritas pelos apóstolos, simbolizando a explicação da obra do Redentor. É a igreja explicando para toda a humanidade para que e por que Jesus veio à Terra. A quinta parte da Bíblia Sagrada é o livro do Apocalipse. Ele vai simbolizar o encerramento, a consumação, o final de todas as coisas. É por isso que o livro de Apocalipse ele é conhecido como o livro dos aconselhamentos, pelo fato de ser o último livro a ser escrito, a última revelação dada de uma forma figurada para um homem na terra. Sendo esta a Bíblia, o texto que acabamos de fazer menção foi no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. A introdução é muito linda, pelo fato de Jesus ser dividido em várias partes e de vários significados para cada um dos seus escritores. Por exemplo, Mateus, o mesmo cobrador de impostos, Jesus chama Mateus para uma obra linda e poderosa. Jesus, ele vai dar um cargo a Mateus, um chamado, um dom. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, porque ele vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. Marcos, este aí, foi o primeiro evangelho a ser escrito há cerca de 13 anos depois de Jesus. Marcos vai escrever o seu evangelho para Roma, porque ele vai apresentar um Jesus que é servo. Já Lucas, esse aí é um médico romano, cientista, historiador. Ele vai escrever o seu evangelho para os gregos e para os gentios. Lucas, ele vai apresentar um Jesus que é filho do homem. Mas já este João, que acabamos de fazer menção em um dos seus textos escritos, ele é um ex-pescador nato, viciado na pescaria. Quando Jesus chama João, Jesus vai chamar João de uma forma diferenciada, porque Jesus não vai chamar João simplesmente para ser o seu discípulo. Jesus, ele também vai chamar João para ser o seu amigo. E Jesus vai dizer para João: olha João, sempre quando você estiver cansado, preocupado, eu estou com o meu ombro aqui te esperando para te dar carinho, para te dar amor, para te dar descanso, porque eu sou o teu amigo. Quando João escreve o seu evangelho, João ele tem uma das classes mais lindas da Bíblia, porque João ele foi um daqueles que teve mais tempo perto de Jesus. O evangelho de João é o evangelho mais completo de todos eles, pelo fato de João ter mais andado com Jesus. Se foi no Monte da Transfiguração, João estava com Jesus. No Monte das Oliveiras, João estava com Jesus. No Calvário, João estava com Jesus. Nos milagres, João estava com Jesus. Não havia alguém mais justo para ser revelado o Apocalipse do que João, pelo fato do amor, pelo fato da intimidade. Porque talvez se Jesus fosse aparecer, pastor Flávio, para outro discípulo da forma que ele apareceu em Patmos, o discípulo ia pensar que era um monstro e ia sair correndo, porque foram 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem. Pelo fato de João ser tão próximo de Jesus, quando João viu o rosto dele, João disse: eu não lembro do cabelo, eu não lembro dos olhos, eu não lembro da boca, não lembro dos pés, mas do rosto dele e dos peitos eu me lembro, porque nesse aí eu cheguei muito perto, porque nesse aí eu toquei. Este aí foi o que sempre que eu estava triste me dava palavras de consolo, me dava palavras de vida. Eu vi ele ressuscitar, curar, batizar. Este aí, ele é o leão da tribo de Judá. Este aí é o todo poderoso.
Mas da mesma feita, João também vai escrever o quarto evangelho da Bíblia. Eu estou falando de alguém que escreveu um evangelho sem precisar de copiar de outro alguém. Existem 4 evangelhos, quem está entendendo, diga amém, por favor. 3 dos evangelhos são sinóticos. A palavra sinótico quer dizer aquilo que está em concordância, ou aquilo que está parecido. João, ele não precisou ler o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas para escrever o seu evangelho, porque João vivenciou perto de Cristo o Messias. O texto que lemos no capítulo 5 do evangelho segundo escreveu João, verso 1, eu já falei que todos já ouviram. Jesus, quando ele inicia o seu ministério na terra, o ministério de Jesus vai tomar uma proporção máxima pelo fato dele ser diferente de todos os seus antepassados. Jesus é um profeta diferente. Jesus foi um sacerdote diferente, um rei diferente, e que marcou a sua história não pelo fato só de chegar nos lugares em que ninguém chegou, mas pelo fato de ser diferente por causa da sua simplicidade, a humildade que ele tinha. Jesus, ele fazia questão de servir alguém. Jesus também fazia questão de estar rodeado de pecadores. Jesus fazia questão de estar rodeado de pobres, e isso era motivo para os fariseus e os hipócritas o apontarem, julgarem e dizer: se este aí fosse profeta, ele não assentaria na mesa dos pecadores. Se esse aí fosse alguém importante, ele não estava com esse tipo de pessoas. Ele estaria com alguém danado, alguém que é importante, os reis, os príncipes, os monarcas, mas não. Jesus tem um ministério diferente. Isso aí é o que vai dar notoriedade no ministério dele. Isso aí vai fazer com que ele se destaque, diferenciado de todos eles. João Batista, o próprio Jesus vai falar que João é o maior homem nascido de mulher da terra. Mas quando João pregava, pastor Flávio, João só falava. João pregou para cego, para paralíticos, surdos. Foram eles que batizaram nas águas. Mas o batismo de João não era para cura, a não ser arrependimentos de pecado. Quando João batizava o cego levantava do Jordão cego, sem ver ninguém, e precisava de uma muleta para ir para casa. Quando João batizava um paralítico, o paralítico precisaria de uma cadeira de roda e alguém para o levar até a sua casa. Mas quando Jesus chegou, aí o negócio ficou diferente. Parece que o pastor aqui entendeu. Parece que a irmã ali também entendeu. Alguém está entendendo o que Deus está começando a falar aqui? Eu estou falando para você nesta noite de alguém que foi destaque em toda a humanidade. O Michael Jackson, ele não tem nada para chegar ao pé da fama, da glória em que o nosso mestre chegou. O presidente dos Estados Unidos, ele não tem, é muito fraco, pastor. É muito fraco para Jesus. O primeiro homem que foi à lua é muito fraco também. Todos os homens famosos da terra que pararam as TVs, pararam os noticiários, os jornais, se todos eles se juntassem, eles não teriam a notoriedade que Jesus teve em seu ministério. Diga para seu irmão nesta noite: o Deus que você serve é o maior. Diga isto para ele. Fala para ele com vontade. Servimos a Jesus que é maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que os homens. Ele é maior. Você pode adorar a ele nesta noite? Esta noite aqui eu não vim falar de Abraão que mentiu. Também não vim falar de Isaac
conseguiram enganar. Eu vim falar de alguém que pisou a essa terra e nunca pecou. Todas as vezes que o pecado chegava perto dele, pastor, você pode observar, ele nunca se retira. Quem bate em retirada é o pecado. Vou ver aqui entender. Toda vez que o pecado chegava perto de Jesus, o pecado olhava logo para o pé. Quando olhava para o pé, dizia: meu Deus, esses pés aí serão os pés que vão me esmagar um dia. Então é melhor eu ir embora daqui. Diga para seu irmão: meu Deus, além de ser o maior, o pecado fugia dele. Diga para seu irmão: se quer ver o pecado fugir de você, é só você parecer com ele. É só você andar igual ele, falar igual ele. Quer ver o pecado embora de você, irmão? É Jesus estiver com você, aonde você chegar. O pecado diz assim: eu queria até habitar na vida dele, mas eu não consigo, porque eu estou vendo um brilho no olhar da vida. Eu estou falando de Jesus. Escute isso, por favor. Quando Jesus chega à terra, ele vai fazer as coisas que nenhum dos homens fizeram, o qual antecederam. Jesus, ele já vai chegar chegando em sua infância. Eu não sei se os irmãos já observaram. O texto de Mateus capítulo 2 vai dizer que magos saíram do Oriente, vieram do Oriente. Não fala a quantidade. Eu já li cerca de umas 19 traduções da Bíblia e nunca encontrei a quantidade dos magos do Oriente na relativa. A teologia moderna dá-se a entender, pelo fato das dádivas que ele trouxeram, sendo elas incenso, mirra e ouro, eles dão a entender que foram 3 magos que vieram do Oriente. O que me chama a atenção nisto, sendo uma parte introdutória, é que quando os magos chegam até Jesus para o adorá-lo, eles trouxeram as dádivas para Jesus, e era algo caro da época: mirra, incenso e ouro. Observe, desde então o seu pai José, o pai de Jesus na terra, ele era um servo, um empregado de uma carpintaria, ou carpinteria. Mas depois que Jesus recebe as dádivas de Deus, se você ler os textos anteriores, a história, a biografia, as cidades aonde eles passaram, eles foram sustentados de uma forma pela tal e grande riqueza que Deus trouxe do Oriente para dar num pé de Jesus que não tem tamanho. José abriu a maior carpinteria de Nazaré. José, ele foi o maior empresário. Quando Jesus cresce sendo carpinteiro na profissão do pai, mas ao mesmo tempo Jesus vai ser um rabino legalizado. É por isso que falar de Jesus, para mim, é o personagem mais difícil de falar da Bíblia, porque a sua vida, em termos de 3 anos e meio de milagres, prodígios e maravilhas, é fácil falar. Mas quando você fala da infância de Cristo, isto traz curiosidade para nós, porque não sabemos qual é a escola que Jesus estudou, como foi a sua casa, como era o seu crescimento. Mas pelo fato de Jesus ser santo, você se destaca no pensamento, porque Jesus, ele sempre vai nos levar a um lugar e uma conclusão aonde nenhum deles nos vai chegar. Vamos lá. Jesus, sendo ainda criança, Jesus recebe uma oferta diferenciada. Esta oferta vai fazer o mantimento da sua família perpetuar por longos anos. O fato
para ser um grande empresário. Isso teve como exemplo para manter-se a faculdade de Jesus. Jesus ele foi um rabino legalizado. Jesus ele foi um jovem que estudou, mesmo no momento em que as religiões da época, os essenos, os fariseus, os zelotes e todos aqueles que estudavam, cada um tinha uma opinião diferente. Mas Jesus ele se formou. Quem está ligado, diga amém, por favor. Amém. Jesus ele foi um rabino legalizado. E o que eu acho lindo da Bíblia é que a Bíblia pergunta e ela mesma responde. A Bíblia vai fazer uma pergunta em Isaías capítulo 9, verso 6. Quem quer saber, diga amém, porque eu sofri para entender isso aqui. Vai dizer o texto: um filho vos nasceu, o menino se nos deu, o principado estava sobre os seus. Estava sobre os seus? Isso aqui tem um significado tremendo. Seu nome será maravilhoso conselheiro. O seu nome será Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas quando o profeta Isaías messiânico escreve, ele vai destacar o ombro. Por quê? Hoje, o exército brasileiro, a marinha, a aeronáutica, você vai ver alguém que tem autoridade quando você olha para o seu ombro. O ombro na Bíblia está falando de autoridade. Segundo a tradição dos sacerdotes, o rabino, a irmã está entendendo tudo ali, adorando a Deus. O rabino legalizado, o rabino quando era legalizado, para ele ser aprovado pelos sacerdotes, eles eram apresentados no templo. Chegou o dia de Jesus ser apresentado. Isso aqui é lindo. Quando ele chega dentro do templo, ele vai chegar humilde, diferente de todos os jovens da época. Jesus entra no templo e é naquele período que ele passa 3 dias, José e Maria o procurando, e ninguém sabia aonde ele estava. Onde é que ele estava? No templo. Segundo a cultura, o rabino tinha cerca de 2 horas de relógio para poder citar ou a Torá antiga e o Pentateuco, o Antigo Testamento. Mas parece que as 2 horas que Jesus ia falar se transformaram em 3 dias. Sabe por quê? Porque quem estava ouvindo não queria mais parar de ouvir. E todas as vezes que Jesus queria parar de falar, eles diziam: você está aprovado, fale mais um pouco. Eles diziam: por favor, menino, fala mais um pouco, porque eu quero te ouvir. Fala para ele esta noite. Fala para ele: se for voz de homem, é melhor ir embora. Mas se Jesus estiver falando comigo, diga assim: fala mais um pouco, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz. O principado está sobre os seus sacerdotes, todos eles colocavam a mão no ombro de Jesus, porque diziam assim: já vimos rabino sabido e sábio, mas desta forma. Porque quando Jesus começou a pregar dentro do templo, ele tinha algo que nenhum dos seus antepassados tinha. Sabe o que era? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fez o quê? Me ungiu. Diga: Jesus já pregava criança. Ele já era ungido. A unção que tinha na vida de Jesus fazia todo mundo parar para ouvir. Diga para essa irmã: você só vai chamar a atenção de alguém quando a unção que tiver na sua vida fizer alguém parar para lhe ouvir. O que vai fazer alguém parar para te ouvir não é o conhecimento, não é a eloquência, não é nada. É a unção, pastor Flávio, que está na vida do homem. Você pode adorar a Deus agora. 2 horas. 2 horas, vamos embora? Quem embora? Você? Não. Vai ser 3 dias falando.
E o pai e a mãe de Jesus, cadê ele? Mas vamos lá para o texto.